Uma destilação de chá aqui de coça. Pode conectar assim. Não sei se eu... Ai. Nossa, entrou? Já? Agora, assim. Minha travou, não sei se é a minha internet. Não sei se minha rádio travou. Nossa, eu estou acompanhando os comentários e as perguntas. Ok, eu não estou gravado, né? Vou trazer esse lado dos maninhos. Aí tá travado, né? Lá pra mim não tá, não. Ah, foi? Foi? Então, bora começar. Boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso compromisso de todas as segundas-feiras, né? Nosso podcast Conversa com Estilo. Eu, Ismênia Ribeiro, nutricionista. Karine Rezende, enfermeira. E a nossa convidada de hoje, Ingrid Arruda, tá? Que é estudante, né? Cursa Serviço Social, tá? E hoje ela vai contar a história de vida dela pra gente, que é uma história muito bonita, tá? É uma história de resiliência, né? E superação também. Costumo dizer que é um testemunho ambulante. É um testemunho ambulante, tá? Nosso tema hoje é: na sua viagem de vida, qual lugar você ocupa? E Ingrid hoje ela veio contar pra gente um pouquinho da história dela, pra gente entender que na nossa viagem de vida, independente dos desafios, das dores, das lutas, sim, o resultado final sempre é a nossa escolha. Aquilo que a gente escolhe é que determina o livre-arbítrio, né? Que vamos chegar no final. Ingrid, fala um pouquinho pra gente quem é Ingrid. Bom, Ingrid é uma menina que veio de Itati, da roça. Tenho muito orgulho de dizer que eu sou da roça, de uma família que há muitos anos atrás foi conhecida no Bandeira, a família de seu Idalício Arruda. Meu avô, ele foi tão conhecido tanto no Bandeira quanto em Tororó, mas a nossa raiz está em Itati. Ingrid é uma menina até hoje sonhadora, muito sonhadora. Eu tive muitos traumas no passado que me fizeram a mulher que eu sou hoje. Eu costumo dizer que traumas são experiências, né? Eu perdi minha mãe, eu tinha 9 anos de idade, fui criada pelos meus avós. Fui criada com muito amor, muito zelo, mas com muitas responsabilidades também. Dessa carga vieram muitas responsabilidades. Como eu disse, eu sou da roça, a gente foi criado ali com muita humildade, com muita luta, muito trabalho, muito esforço. Tenho muito orgulho de cada pessoa da minha família. Os meus tios, eles foram para São Paulo muito novinhos, procurar uma vida que fosse um pouco diferente da nossa realidade, sem perder a nossa essência, sem se esquecer de onde viemos e aonde queremos chegar. Hoje eu tenho muito orgulho do que eu venho conquistando. Eu sou mãe de 2 filhos, mãe de um adolescente e de uma menininha linda, Ana Alice e Eric. Conheci essa pessoa maravilhosa que fui ligada através do maior trauma e experiência que eu tive na vida, que foi o luto. É algo que chama a atenção da gente. Em uma conversa com ela, eu senti que tínhamos muito em comum. A conexão dela com a família, o apego de Ismênia à família me chamou muita atenção. E, do nada, eu sendo eu, quando acho que estou ali diante do o que eu vim fazer nesse mundo, né? Como é o tema, qual lugar você ocupa? O meu lugar nesse mundo, eu tenho certeza absoluta que é ajudar, que é passar a minha experiência para que outras pessoas entendam que, como você disse, tudo na vida são escolhas e tudo na vida é passageiro, nada é eterno. A vida é um grande aprendizado. Você só precisa saber filtrar
aquilo que você vai levar e aquilo que tem que ser deixado para trás. Porque é aquele velho ditado: se você se apegar àquilo que não vai te fazer crescer na vida, você só vai afundar. Sim. Né? Então é necessário soltar alguns laços e seguir em frente para que você possa descobrir qual o lugar que você ocupa na vida. Você falou sobre a questão do luto, sobre a questão da dor, da perda, dessa questão familiar, e pelo pouco que nós conversamos, você falou sobre algo que te marcou muito, e eu queria que você falasse sobre essa perda, sobre essa dor, e apesar de ser uma dor imensa, nós não temos condições de mensurar a dor, imensurável. O sofrimento, mas você optou por viver uma vida. Viver uma vida, isso. Então, transformar os traumas em experiência. Quando eu perdi a minha mãe, eu me vi assim, apesar de ter 9 anos, eu sempre tive uma cabeça assim muito além da minha idade. Como eu te disse, a gente é uma família que veio da roça. Meu avô, ele era feirante, ele tinha barraca na feira. Eu sempre acordei cedo, sempre estava ali na luta, acompanhando. Aprendi a ler muito cedo, aprendi a ler com 6 anos, 5 para 6 anos. Aprendi a ler, aprendi muito bem a matemática, que hoje é uma inimiga, mas já foi uma amiga lá no passado. Então eu sempre tive essa cabeça assim muito além da minha idade, muito além da minha realidade. Quando eu perdi minha mãe, eu sabia, naquele exato momento, que eu tinha perdido o meu porto seguro. Eu fui registrada pelo meu pai. Hoje eu sou bem resolvida com essa história, mas eu costumo dizer que é o meu genitor. Meu pai é o meu avô que me criou. É aquele que se sacrificou a vida inteira enquanto ele esteve comigo em me transformar na mulher que eu sou hoje. Então, quando eu perdi minha mãe, que eu me senti sem chão, que eu achei que... Eu tinha aquela sensação de que nada na vida mais fazia sentido. Eu não queria mais viver. Eu queria que acontecesse algo, que o mundo acabasse naquele exato momento, porque eu não sabia lidar com o vazio que ficou dentro de mim. Eu não sabia lidar com aquela situação. Eu era uma criança, o futuro inteiro interrompido, porque eu não tinha mais a quem me segurar. Eu não tinha mais, olha, eu tô aqui, vai dar certo, se não der, eu estou aqui. Eu não tinha mais isso, apesar de ter os meus avós. Mas todo mundo sabe que mãe é mãe, mãe não é substituível, não é. Demorou, foi uma jornada longa para que eu pudesse entender que Deus tem propósito em tudo. Uma folha não cai de uma árvore sem a vontade dele. Eu creio que eu comecei a entender os mistérios de Deus, que é impossível, né? A gente tenta entender. E os mistérios da vida, quando eu comecei a entrar na adolescência. Na realidade, quando eu fui mãe, né? Porque ainda tem essa história. Eu fui mãe aos 16 anos. Quando eu fui mãe, que eu gerei aquela criança, eu me lembro como hoje, dia 15 de junho, às 8h30 da manhã, quando eu tive meu filho, que eu olhei para ele e eu falei assim: Jesus, agora eu tenho que deixar o luto para trás, porque eu estou colocando alguém no mundo que precisa de mim. Eu agora sou o porto seguro que eu perdi. E eu acredito que foi ali que eu comecei a entender. Só que hoje, com 30 anos, eu acho que as pessoas elas não têm que sofrer tanto para entender. Porque de 9 para 16 anos foi muito sofrimento. Foi muita luta, nada fazia sentido. Eu era uma pessoa que amava estudar, aquilo já não fazia mais sentido para mim. Eu era uma pessoa que amava trabalhar, ir para feira, conversar com as pessoas, dialogar. Eu me fechei no mundo escuro que é o luto. Rapidinho, só para a gente poder entender, a perda da sua mãe ela foi muito traumática. Muito traumática. E eu não sei se você tem condições de falar sobre isso, mas para que as pessoas compreendam, o luto de uma criança de 9 a 16 anos de idade são 7 anos de luto. 7 anos. Tá? Isso aí só muda quando você engravida e você tem um filho. De repente você entende que seu filho precisa de uma mãe também.
Se você puder falar para as pessoas que estão nos ouvindo como isso aconteceu, para que as pessoas possam entender a dimensão dessa dor. Porque às vezes as pessoas ficam pensando, mas passou 7 anos sofrendo, era uma criança, não podia entender tudo isso. Então, só para que as pessoas tenham a dimensão da dor, para que elas possam compreender o quanto foram 7 anos de dor e o quanto a vida do seu filho ela foi capaz de transformar a história. Os 7 anos de dor e de luto são 7 anos de experiência, que hoje, se eu pudesse voltar ao tempo, eu teria mudado muita coisa. Além de ser uma criança, eu estava entrando na adolescência, vinha todo aquele caso, né, da velha e boa rebeldia do adolescente. Existiam as fases de culpar Deus. Por que Deus? Porque uma criança com 9 anos tem que viver o resto da minha vida sem a minha mãe. Existiu a fase de culpar as pessoas na rua por comentários desnecessários. Tem isso, tá, gente? Aprendam o que falar com alguém que está passando pelo luto. Se você não tem uma palavra acolhedora, se você não tem algo que vá trazer um pouco de luz para aquela pessoa que já está na escuridão, porque o luto é uma escuridão, é melhor que você fique em silêncio. O silêncio, às vezes, é o melhor aliado da situação. Sim. Cálice, né? Então, sim, eu tive várias experiências. Eu acredito que o estalo, como você disse, da minha vida foi a maternidade. Mas o decorrer dos 7 anos foi um grande aprendizado. Foi um grande aprendizado. Eu precisei me erguer das cinzas e entender que a vida estava ali. A vida não para. A vida não para. A vida ela não espera você sofrer, ela não espera você levantar, ela não espera você se erguer. Ela não espera. Eu estava ali cursando a 4ª série com os meus avós idosos já. A minha família, todo mundo tinha as suas obrigações, apesar de eu ter sido muito acolhida pela minha família, muito acolhida, mas é como eu disse, mãe é insubstituível. E é um aprendizado a cada dia. São 7 anos que você vive dia após dia aprendendo com as situações no dia a dia, no trabalho, na escola, na rua. Como saber lidar com essa dor, com as situações, como transformar aquilo em algo que não venha te consumir e acabar mudando a sua essência. Porque tem muitas pessoas que elas aderem ao luto como algo terrível e acaba mudando a sua essência. Tem pessoas que nunca mais vão ser as mesmas depois do luto. E eu acho que não é necessário, como eu disse, Deus ele tem propósito para tudo. Não é fácil, nunca vai ser. Eu acho que nunca existirá algo que possa mensurar a dor do luto ou que possa amenizar a dor do luto. Tanto que existem pessoas que têm reações totalmente diferentes. Cada pessoa tem uma reação diferente com o luto. Eu procurei, demorou. Eu hoje me sinto no direito de ajudar as pessoas que estão passando por essa situação que não demore tanto. Porque a vida ela é muito rápida, muito passageira. Às vezes você perde oportunidades incríveis por conta de estar preso a algo que é comum. Infelizmente é comum. Todos nós viemos, todos nós vamos ter que partir um dia. Né? A forma como eu perdi a minha mãe, tem isso. A forma como eu perdi a minha mãe talvez tenha ajudado a demora de conseguir sair da escuridão. Perdi a minha mãe de uma forma muito banal, muito cruel. Ela foi assassinada. Eu assisti toda a situação. Então, foi um dos motivos para que eu demorasse a conseguir soltar aquilo que estava me afundando, né? Soltar aquilo que estava me levando para a escuridão. A gente sente que não teve demora. É um processo, né? Não é uma demora. Mas hoje eu sempre digo que não tem que ser tão triste, tão doloroso, tão avassalador quanto eu senti, quanto algumas pessoas que estão ao meu redor sentem. Porque tudo tem um propósito. A gente às vezes não compreende. Não compreende.
Quando a gente está preso na dor, a gente não compreende, a gente questiona. Por isso que tem as fases de aceitação, negação, você nega, não, é mentira, isso não é verdade, é um pesadelo. Mas são fases que a gente vai ter que passar. Do luto e aprender, como você falou, a gente aprende, né? Mas vai ter dias que vai desabar. Normal. Até mesmo porque somos seres humanos, sim, né? Tem dias e tem dias, né? Tem dias e tem dias, né? Passei pelo processo do luto com minha mãe, tem dias e tem dias. E do meu pai é a mesma coisa, tem dia. E agora é um luto duplo, né? Duplo. Eu sei bem o que é isso. E um é diferente do outro, não é igual. Sim, nada é igual. Não é igual. Não é igual. As perdas não são iguais. Não são iguais. As conquistas não são iguais. Nada é igual. Não tem comparação. Não tem como comparar. Então, assim, nas suas palavras, o que o tema de hoje significa? Na sua viagem de vida, qual lugar você ocupa? Você olhando para trás, toda essa trajetória de resiliência, porque é uma resiliência, né? Se para um adulto, assim, que eu, né, não vou falar perdi, eu acho essa frase muito pesada, né? Com a passagem da minha mãe espiritual, com o desencargo dela, eu com 35 anos, mãe de 2 adolescentes de 17 anos, já não foi fácil e não é. Imagine você, uma criança de 9 anos, se ver no mundo sem sua mãe. Então, assim, qual lugar que você fala assim, olha para trás e fala, hoje eu ocupo esse lugar na minha viagem de vida? Eu me ocupo aonde eu tenho certeza que ela está orgulhosa da mulher que eu sou. Eu ainda não conquistei tudo que eu quero conquistar. Ainda não consegui chegar a alguns objetivos. Como eu disse, não é fácil, nunca vai ser. Mas hoje eu me sinto assim... Depois de tudo que eu passei, eu me sinto realmente no lugar que eu sei que ela estará orgulhosa de onde ela estiver. Eu me sinto no direito de ajudar pessoas que passaram pela mesma situação, ou por situações diferentes, né? Como acabamos de citar, nada é igual, o luto ele não é igual. Mas eu me sinto nesse direito de pegar na mão do próximo e dizer, vamos, é só uma passagem, é passageiro. Logo, logo você vai conseguir entender e conviver com tudo isso. E o quanto isso é importante, né? Sim. Quem está passando pelo luto, quando você está lá naquele desespero ali, sofrendo, que uma pessoa te fala o que você falou para mim, aquilo ajuda a gente a ver uma luz no fim do túnel, porque você não enxerga a luz. Não enxerga. Você não enxerga. Então, assim, quantas pessoas eu conheci através da dor? A dor nos uniu, né? Carol, um beijo pra Carol nele. Então, Carol, a minha amizade com Carol começou através da dor. A nossa dor nos aproximou, né? A mãe dela já faleceu há 9 anos. E aí, quando ela via minhas postagens, ela começou a conversar comigo. Então, hoje a gente se ajuda. No dia que ela desaba, eu levanto ela. No dia que eu desabo, ela me levanta. Fica assim. E assim, é uma situação tão delicada, porque eu sou uma pessoa extremamente tímida. Quando ela me fez o convite, eu falei, meu Deus, como assim? Eu tenho que falar em... Aí, digamos que mais de 500 pessoas, nunca aconteceu na minha vida. Eu fiquei muito nervosa, eu estou muito nervosa, eu tô aqui suando, nervosa, apreensiva, mas eu quero passar, eu necessito passar essa força para outras pessoas que precisam, que estejam enfrentando, ou que tenham medo de enfrentar uma situação como essa. Sim, eu acho assim, né, que hoje sua mãe, ela tá orgulhosa de ver a mulher resiliente que você foi. Né, que você venceu a dor. E nem todo mundo consegue vencer a dor, né? É difícil, uma criança de 9 anos, ela ter essa resiliência tão grande diante de tamanha dor. Não é fácil. Independentemente da forma como você, esse ente querido seu, né, faz a passagem dele, independentemente, a dor é uma só. Verdade. A dor é uma só. Ah, mas você estava doente, você já sabia que isso poderia acontecer, né? E a mim que foi infarto, e a mim que foi um acidente. São comentários, os famosos comentários desnecessários que eu acabei de citar, né? Então isso aí não vai aumentar ou amenizar. A dor é uma só. É uma só.
A dor é uma só, entendeu? Então, eu até postei algumas histórias que você comentou essa semana relacionadas a isso. Essa semana que eu já estava engasgada, né? Já engoli muita coisa, 1 ano e 5 meses engasgada, porque fizeram comigo no velório da minha mãe, a falta de desrespeito, a falta de empatia, de humanidade. E no meu pai se repetiu também. Eu fiquei assim, Jesus, o que é isso? Como é que as pessoas podem ser tão inconvenientes? Você está destroçada, acabada, e a pessoa chega no caixão do seu lado e fica fazendo determinado tipo de comentário que não vão agregar em nada. Não agrega em nada, foi o que você falou. Tem uma palavra de conforto, não consigo falar nada, abrace. Não precisa fazer mais nada, chega e abraça. Silêncio é o melhor aliado. Só aquilo ali já dá uma força muito grande para aquela pessoa aguentar, passar por aquele momento, tá? Então, assim, a gente tem que começar a ter empatia e ter bom senso. É um velório, as pessoas estão ali sofrendo, elas precisam de acolhimento, elas precisam, né, de força, não de palavras desnecessárias, inconvenientes e inadequadas. Então, as pessoas têm que começar a ter bom senso em vários aspectos, em vários sentidos, né? É porque, na verdade, falta um pouquinho de empatia, falta um pouquinho de nos colocarmos no lugar do outro, entender um pouco a dor do outro, a necessidade do outro. Eu estava aqui parada ouvindo a Ingrid falar e fazendo uma viagem de que nessa viagem de vida, quantas desculpas nós usamos para parar pelo caminho? Porque a gente está falando de uma menina de 9 anos com uma dor imensa. Por mais que você tente, de certa forma, minimizar isso, porque hoje você consegue lidar com a dor de forma muito bonita, você consegue lidar com a perda de forma em que, de crescimento, aprendizado, inspiração para outras pessoas. Mas quando a gente faz uma viagem, a menina de 9 anos, a gente entende o quanto isso é doloroso. A gente entende o quanto é sofredor, a gente entende, a gente não tem nem condições de imaginar este processo de 7 anos. Quantas coisas aconteceram aí até que o start acontecesse, até que a chavinha virasse, até que de repente, se vendo grávida, você entendesse que seu filho precisava da mãe que você não teve. Verdade. Tá? Então, a chave, ela vira quando eu entendo o meu papel, quando você diz, quando eu entendo o meu propósito. Então, quando eu entendo o porquê de estar aqui, o porquê da minha vida aqui, eu começo a mudar o meu olhar sobre a vida e me entender. E a gente observa que você entendeu isso de forma muito bonita, tá? Vem o primeiro filho, vem o segundo filho, vem uma história, a construção de uma família, vem a construção pessoal. E de repente você para e você fala assim, eu ainda não cheguei onde eu gostaria de chegar. Mas eu me percebo no desejo de tornar a vida de outras pessoas melhores. Sim. Nessa jornada de vida, eu entendo que você encontrou um propósito em meio à dor e vai viver para que este propósito se cumpra. Sim. A semana passada foi o nosso primeiro podcast pós-luto de Ismênia e eu disse para ela que eu fiquei imaginando como seria Ismênia chegar aqui 15 dias depois. A perda do pai dela foi no dia do podcast da gente. E um dia que a gente tinha planejado, tinha muitas coisas, a gente tinha programado várias coisas para aquele dia. E de repente veio o baque, veio a dor e Ismênia chega aqui 15 dias depois. Uma mulher forte, uma mulher inspiradora, tá? Que não permite que a dor barre e atrapalhe a vida dela. Eu sei que cada um dos stories que ela postou essa semana, quem segue Ismênia sabe, a gente viu um pouquinho da dor, um pouquinho do descontentamento com o desrespeito ao luto, tá? Porque a gente sabe, eu imagino uma criança de 9 anos de idade ouvindo absurdos num lugar minúsculo como é Itati, tá? E você ouvindo em todos os lugares a visão que cada um tinha sobre o que aconteceu e ninguém se preocupava realmente com a dor que você carregava diante daquilo ali. Então você deixa pra gente hoje uma lição de resiliência, você deixa pra gente uma lição de superação, uma lição de visão de mundo e visão de vida. A gente entende que na sua jornada de vida você sentou na cadeira do motorista e você disse, quem manda aqui sou eu, quem dá um sentido para a vida, quem dá uma direção para a vida sou eu.
Então a gente quer saber o que essa Ingrid, 21 anos depois, ela tem para o futuro. Ai, muitos sonhos. O primeiro deles é terminar minha faculdade, que era o meu sonho de adolescente, né? Não que a maternidade ela seja algo que te impeça de conquistar esse sonho, mas a gente sabe que dá uma segurada, né? Por eu não ter tido aquele apoio da mãe perto, que é muito importante você ter uma mãe nesse processo. Eu tive que ir adiando os meus sonhos para viver a vida dos meus filhos e hoje eu me orgulho demais disso. Hoje eu sou mãe solteira e crio os meus filhos com o maior orgulho e carinho do mundo, amor, zelo. O dia a dia que eu tenho com eles é uma construção. Eu sempre digo que a gente vive em uma construção sobre os conceitos que eu carrego e sobre os conceitos que eu quero que sejam da essência deles. E aonde eu quero chegar? Eu quero chegar a um lugar que eles me olhem e digam: quanto orgulho da minha mãe. Tudo em mim gira em torno dos meus filhos, tudo. Eu quero ser para eles um dia que a minha mãe foi para mim, mesmo que em curto tempo. Eu quero ser uma pessoa que as pessoas me olhem e me vejam como espelho. Apesar de ter erros, apesar de ser um ser humano, né? Que está sempre taxado a errar. Eu quero ser um espelho. Eu quero sempre que na balancinha o lado bom pese mais que os defeitos. Eu acho incrível, né? Porque a gente se batia na academia algumas vezes, mas você vê, a gente não conhece a história das pessoas, né? Então por isso que eu carrego uma frase comigo: seja gentil, você não sabe o que ninguém está passando. Né? E muitas vezes a pessoa é ignorante, sei lá, né? Passa a não dar um bom dia e tudo mais, fala coisas desnecessárias, você não sabe o que a pessoa enfrenta, o que essa pessoa enfrenta na vida dela. Eu falo assim que depois do luto, tudo se torna mais difícil pra gente. Até eu levantar da cama, eu falo que pra mim é uma coisa complicada, porque eu sempre, nesses horários, os últimos anos de vida da minha mãe, ela sempre estava. Nossa, os domingos se tornam uma coisa tão difícil, né? Os domingos são insuportáveis. Insuportáveis. Quem convive, quem tem uma convivência diária, sabe que os domingos após o luto se tornam um dia insuportável. Mas é isso, gente. Eu quero ser espelho para outras pessoas. Eu quero que as pessoas me olhem e enxerguem que elas são capazes, sim, de chegarem aonde elas quiserem, de conquistar o que elas quiserem. Porque a minha trajetória foi longa. Eu sempre costumo dizer que são 30 multiplicado por 2, são 60. Realmente. Você já falou aí, né? Respondeu a nossa pergunta ali. Você já pensou sobre o lugar que você ocupa na vida de alguém? Então você já falou que você gostaria de ocupar esse lugar, né? De que as pessoas se inspirassem em você. Então por isso que é importante a gente trazer uma pessoa como você aqui no nosso podcast, para as pessoas verem, né, quantas histórias de resiliência nós temos. De pessoas que tinham tudo para desistir. Estacionar, né? Para estacionar. Entendeu? Mas que continuaram, mesmo com a dor. Né? E é isso que a gente faz, a gente acomoda, ela vai estar ali o tempo todo, ela não vai embora, né? Então, o tempo todo você vai trabalhar, ela vai com você. Eu vou pra academia, ela vai pra academia comigo. Onde eu tô, a dor tá. Eu tô em uma festa, a dor tá comigo. Tem horas que eu entro em transe, assim, no meio da festa eu fico em transe. Aí depois volto de novo. É normal. E é normal, você vai viver com isso o resto da sua vida. Porque o tempo todo eu podia estar na festa que eu fosse, eu tava ali mandando mensagem: tá tudo bem aí? Tá bem? Qualquer coisa, manda mensagem que eu vou pra casa. Quantas e quantas vezes eu tava ali, dava comida, dava banho, dava um remédio, saía um pouquinho. E mesmo com os meninos em casa com ela, aí eu posso toda hora, tu vai no quarto da tua avó, dá uma olhadinha, se tá tudo bem, qualquer coisa tu me liga. Porque eu falei, eu sei como é que ela pode estar sentindo o que foi, ela não liga. Então vocês toda hora, vocês olham, se qualquer coisa vocês me ligam, que eu saio de onde eu estiver. Então tinha essa rotina. Tinha a rotina de acordar, dar um remédio, dar um café para eu ir trabalhar.
E minha cunhada que ficava com ele o dia todo, mas eu ligava, tomou café, comeu lanche de manhã, almoçou, né, merendou. Então você tem uma rotina que você não tem mais. E assim, a gente fala muito da rotina do cuidado, da rotina da doença muitas vezes. Mas o que mais marca é a rotina da convivência. Quando você fala da questão do domingo, do lugar na mesa, da comida que gostaria de comer, das conversas, das risadas, e você ter a capacidade de você ressignificar tudo isso. Sim. E a gente poder estar aqui. Nós tivemos perdas quando meu pai faleceu, eu tinha 31 anos de idade. Então eu já era uma mulher, tá? Mas doeu de forma imensurável. E a gente vê alguém tão jovem conseguir mudar uma vida, sabe? E por incrível que pareça, olhar para a sua vida e entender que ela pode mudar a vida de outras pessoas. E ser motivada pela possibilidade de mudar a vida de outras pessoas. A gente tem falado muito aqui no podcast sobre essa questão do encontro com o eu, sobre essa questão de você encontrar o seu papel, de você se descobrir, de você descobrir a sua razão de estar aqui. E quando a gente ouve a história de mulheres como Ingrid, a gente percebe que permanecer na dor é uma escolha. Sim. Aí a gente pode criar uma porção de desculpas para não sair da dor. Sim. Como a gente arruma uma porção de desculpas para os sonhos fracassados, uma porção de desculpas para desistir pelo meio do caminho. Sim. Mas Ingrid poderia ter parado a vida dela aos 9 anos de idade. E ela poderia ter transformado essa dor dela numa porção de outras coisas. Mas ela transformou a dor dela num exemplo de vida. Sim. Então, existe um papel que precisa ser desempenhado na nossa jornada de vida. Alguns de nós temos jornadas de vida extremamente dolorosas, outros de nós temos até jornadas de vida extremamente reconfortantes. Mas boa parte de nós ainda não assumimos o lugar de controle nessa jornada. Sabe? Então, Ingrid chegou aonde chegou porque ela assumiu a história de vida dela. Ela assumiu a jornada de vida dela e ela poderia não estar em lugar nenhum. E hoje ela está aqui inspirando vidas de milhões de pessoas. Eu particularmente estou encantada com a capacidade emocional de lidar com algo tão doloroso. A gente que lida com a morte diariamente, porque a gente fala muito do luto nas nossas perdas, mas a gente convive no dia a dia no luto do outro. A gente que trabalha dentro do hospital, a gente que trabalha na rede de saúde, a gente lida com o luto, com a dor, com a morte diariamente. É raro um dia que a gente não tem que lidar com isso. E a gente ouve N histórias de pessoas que desistiram ao longo do caminho, pessoas que desistiram da própria vida, pessoas que se abandonaram ao longo das perdas, pessoas que se entregaram às dores, pessoas que abriram mão dos sonhos, dos ideais, que perderam o sentido para a vida. Então, é significativo ouvir você falar a sua história de vida, Ingrid, porque você se mantém viva em meio à morte. Sim. Você acha cura para a dor, você inspira onde todos desistiriam. Então, enquanto muitas pessoas desistiriam da vida e poderiam ter feito uma porção de outras coisas, mas você optou por se manter viva e inspirar a vida de outras pessoas. Eu tenho certeza que os seus filhos, eles serão tão inspiradores quanto você, porque eles olham para você e veem a mulher que você é. Então, quando você fala que você quer inspirar pessoas, tenha certeza que a sua história hoje gravada, a sua história contada aqui, ela vai inspirar centenas de pessoas. E se ela não inspirar mais ninguém, tenha certeza que, em especial, a minha vida e a Dismênia, elas estão sendo impactadas por isso aqui. Tá? Porque lidar com o luto é muito difícil. Lidar com a dor é muito difícil. Mas lidar com a dor
da forma como você lidou e construiu uma vida inspiradora. É algo incrível. E você está de parabéns por isso. Obrigada. Você é inspiradora para a gente e para muitas mulheres que tem aí. Todas as vezes em que nós falarmos em luto, você será lembrada, porque muito mais do que o luto é a inspiração que você deixa para a gente. Obrigada. Quando ela contou a história, eu falei, Karine, temos a pessoa. Temos. Eu acho que isso se encaixa perfeitamente no tema, né? E se a velha Ingrid pudesse ver o novo, né? O que você diria, o novo você, a nova você? Se aquela Ingrid de 9 anos lá de trás, se você pudesse estar de cara com ela agora nesse momento, o que você diria para ela? Parabéns, eu estou muito orgulhosa de você. Você vai conseguir. Muito orgulhosa, você vai conseguir. Foi só uma fase, só um ventinho. Talvez um vendaval, mas passou. Depois disso aí, você tem a perda do seu avô. Do meu avô, que foi algo que quase me arrastou a estaca zero. Você tinha quantos anos na época? Foi após eu ter tido meu filho. Quando você decide recomeçar, você tem outra perda? Sim, eu tive outra perda. E isso é muito importante citar. É um processo muito grande. Além disso, talvez eu saia um pouco do tema, mas eu me sinto no direito de falar sobre isso. Fique à vontade. Quando você tem esse estado que você acha, ou tem certeza, né, que você conseguiu superar, sempre vai haver outros obstáculos. Você precisa estar preparado para isso. Eu tive o último contato com meu pai, eu tinha 4 anos, meu pai biológico. Eu tinha 4 anos de idade. Eu voltei a rever ele 21 anos depois. E naquele momento, em plena pandemia, eu muito debilitada, eu tinha acabado de voltar, eu me separei. Fui para São Paulo, passei uma temporada lá, eu tinha acabado de voltar com aquele medo de que eu não pudesse mais rever a minha família que ficou aqui, a minha avó, que hoje é meu maior vínculo, o meu porto seguro, né? Eu estava muito debilitada quando eu reencontrei ele. E naquele exato momento eu achei que eu tinha perdoado ele. Quando a gente se reencontrou, eu achei que eu tinha perdoado ele. Foi muito emocionante, eu acho que para ambas partes, porque ele estava também passando pelo luto. A gente se reencontrou no velório da minha avó paterna. E naquele exato momento, dentro de mim, eu achei que eu tinha liberado perdão. E eu só descobri 1 ano depois que, na verdade, eu não tinha perdoado meu pai. Por alguns obstáculos, eu percebi 1 ano depois que eu não tinha perdoado ele. Quando começou a acontecer alguns empecilhos pelo caminho, eu percebi que o perdão não tinha sido liberado genuinamente, né? Era só o que eu queria que tivesse acontecido, mas na realidade não tinha acontecido. Eu perdoei o meu pai na segunda vez que nos reencontramos, quando eu vi ele abraçando os meus filhos. Naquele momento que eu desci do ônibus, naquela rodoviária, que as crianças correram e abraçou, eu lembro como se fosse hoje. A Analice, o Eric, ele é mais tímido como eu. A Analice já é bem pra frente, digamos assim. Ela correu e abraçou as perninhas dele, e aí, por incrível que pareça, ela tinha a idade que eu tinha quando eu tinha visto ele pela última vez, quando nos separamos. Ali eu olhei e falei, eu mereço liberar perdão, porque obstáculos todos nós vamos ter, após um luto, após um trauma, após algo que você desejou muito e não conseguiu devido a algum obstáculo. Todos nós vamos passar por situações assim. A gente só precisa se permitir perdoar, se permitir viver, se permitir continuar. Todos nós precisamos se permitir. Senão a vida ela não continua. Você vai ficar ali estagnado em algo que sempre vai te levar ao escuro. Essa semana eu li uma coisa muito interessante sobre o perdão. Ele dizia o seguinte, que muitas vezes aquilo que nos impede de perdoar é porque aquele ódio, aquele rancor, sim, é a única coisa que mantém o outro vivo em nós. Vive em nós. Então, quando você encontra ele na rodoviária
você vê todo aquele momento com os seus filhos e você entende que você pode ressignificar a dor e transformar isso numa nova relação, o perdão vem. O perdão só veio porque você enxergou ali a possibilidade de construir uma relação diferente. Sim. Porque senão você continuaria mantendo ódio, porque era a única coisa que manteria você presa a ele. É incrível como os nossos sentimentos, eles nos levam a ter ações desta forma. Outra coisa, quando você encontra seu pai, você perdoa seu pai, a gente entende que tudo isso vem no secundário a outras dores. Sim. A perda de sua mãe, a perda de seu avô, o final do casamento, criar 2 filhos sozinhas e de repente você tem a oportunidade de reencontrar o seu pai. Tudo é possível, aquele que crê, tudo é possível. Quando eu perdi o meu avô, também foi algo muito avassalador, muito duro de enfrentar. Eu estava ali com meu filho, com julho, agosto, setembro, outubro, novembro, 5 meses, meu filho tinha feito 5 meses. E eu estava aprendendo a ser mãe, né? Eu estava no último ano do ensino médio, achando que seria uma barreira também para não terminar, que eu não iria mais conseguir conquistar os meus sonhos, porque a adolescente ela tem essa mania de encarar a maternidade como um fim de tudo. Não é o fim de tudo. Desde que você tenha determinação e força de vontade para ir em busca dos seus sonhos. Ela não é. Ela realmente vai te trazer muitas responsabilidades. Se você não está preparada para passar por isso, evite. Porque realmente vai mudar a sua vida da água para o vinho. Não vai ser mais a mesma coisa. Mas se você souber olhar pelo lado bom, a maternidade foi algo que me salvou. Ela me salvou. E quando eu perdi ele, além do meu filho, eu tinha o meu irmão de criação, que eu costumo dizer que nem existe isso de irmão de criação, é irmão e é irmão. Mas só para deixar claro, porque eu sou filha única, eu acho que eu citei no começo que eu era filha única, né? O meu avô e a minha avó, eles criaram eu e o meu irmão. E aí, então, além de ter o meu filho, eu tinha o meu irmão e a minha avó ali. E eu sabia que todos nós tínhamos perdido o nosso porto seguro. Apesar de eu vir de uma família grande, a gente sabe que sempre tem aquele que segura a família inteira, né? Sim. Ele é o porto seguro de todos, o alicerce, ótimo, uma palavra certa. E o meu avô, ele era o alicerce da família. Ele era aquele que estava ali pronto a segurar qualquer coisa que viesse a acontecer com qualquer um de nós. Ele estava ali do nosso lado para segurar. E mais uma vez eu tive que ser forte e tive que olhar para a situação e dizer: você não pode se permitir a cair, você tem que levantar. Eu não podia me permitir a cair, eu tinha que levantar e eu tinha que enfrentar a situação. E eu enfrentei a situação de cabeça erguida. Não que não tenha sido doloroso como a perca de minha mãe, não tenha sido difícil, mas já era outra idade, já era outra visão de vida. Né? Você já tinha a possibilidade de se acolher. Já tinha possibilidade, isso. Já tinha passado, né? Foi um processo muito doloroso. Sim. E que a gente sabe que é o que eu falo assim. Da minha mãe, eu fui no fundo do poço. Então, agora com meu pai, eu falei: eu não quero voltar para o fundo do poço. Eu não quero voltar para ali, porque eu sei quão difícil foi sair de lá. Entendeu? Literalmente foi assim, ó, Deus pegou na minha mão, foi me puxando e me tirou do fundo do poço. É o que você falou, a fé. A fé. Porque eu estava sofrendo muito, mas eu tinha fé. E eu tive que passar, por aquele processo. Então agora, pela segunda vez passando pelo luto, eu não vou voltar para o fundo do poço. Não vou. De jeito nenhum. Eu fiquei mais de 3 meses presa dentro de casa da minha mãe sem sair, sofrendo todo dia. E agora do meu pai, eu estou evitando ficar dentro de casa o tempo todo, porque quanto mais você fica ali, você começa a pensar, sim, você começa a chorar,
Você olha para uma coisa, olha para outra. Eu sempre digo que mente vazia é oficina. Entendeu? Então, foi o que você falou. Você já tinha passado por um processo muito doloroso e difícil, que só você sabe o quanto foi difícil você ter fé e resiliência para sair de lá. Aí você passa pela segunda e fala, não vou voltar. Vou sofrer, vou, mas de uma forma diferente. Não vou voltar para lá. Sim. Já sabe o caminho de volta. Já sabe o caminho de volta. Então, assim, são processos que a gente vai aprendendo com a experiência de ter passado já. E a gente entende, né, o porquê Deus permite que passemos por tais situações. Ele escreveu a nossa história, então ele sabe os próximos capítulos. Sim. Tudo que acontece é porque algo lá na frente vai estar te esperando, capacitada para passar por aquilo. Nenhuma folha cai, né? Sem a permissão de Deus. Sem a permissão de Deus. A gente é difícil aceitar, é difícil entender os desígnios de Deus, mas no final a gente aceita. Sim. A gente vai passar pelo processo todo, mas a gente aceita. No final a gente aprende que até nos dias de maior dor, sempre tem uma lição a ser tirada. Sempre tem uma lição. Até as maiores dores sempre tem algo de bom. Nos dias ruins, sempre tem algo de bom, sempre tem um aprendizado, sempre tem algo novo pra gente. Sempre tem uma lição. Talvez essa Ingrid não existisse. Sim. A minha tia, ela costuma dizer isso pra mim. Todo aniversário ela me manda a mesma mensagem. Seja forte e corajosa, eu tenho muito orgulho de você. Você construiu o seu castelo com cada pedrinha que você foi buscando aí durante a sua jornada. E sinta-se orgulhosa da sua história. Tem um fã nosso aqui que a gente tem que mandar um beijo para ele, José Nilton Ribeiro. As meninas, boa noite, estou assistindo o podcast de vocês. Ele não perde ele. José Nilton, obrigada, viu, como sempre, pela sua presença. E por suas palavras também, que é uma das pessoas que sempre me manda palavras de incentivo. Hoje eu não fui treinar, não estava me sentindo bem, falei, não vou. Enfim, aí ele falou assim, cadê você? Que não postou ainda histórias de treino. Falei, hoje não vai ter treino. Amanhã prometo que retorno. Então, como isso incentiva, né? Sim, é verdade. Você fala, não, eu preciso continuar. Tem pessoas esperando que eu poste, que eu incentive essa pessoa também. E a última pergunta, assim, ao final da vida, o que te faria olhar para trás e dizer, valeu a pena? Em minhas orações eu costumo dizer para Deus que eu me sinto orgulhosa por não ter desviado do caminho que Ele traçou para mim. Porque eu sei, Ingrid, porque você sabe que não desviou desse caminho? Porque em cada situação eu senti a mão de Deus sobre mim. Todas as situações traumáticas que eu passei na minha vida, eu senti a mão de Deus sobre a minha vida. Então eu acho que valeu a pena não ter desviado do caminho que Deus traçou para mim. O que é não desviar do caminho? É você não desistir. É você continuar vendo uma florzinha no meio do deserto, né? Você tem que continuar acreditando que dias melhores virão. Tem que continuar acreditando que as pessoas elas podem sim ser melhor do que foram ontem, do que foi hoje. E isso me faz ver que valeu a pena ter chegado aqui com essa certeza de que a mão de Deus estava sobre a minha vida, está sobre a minha vida, porque eu não desviei daquilo que Ele escreveu para mim. Eu não desisti, né? E não vou desistir nunca. Eu ainda vou voltar aqui para contar para vocês, viu? As minhas próximas conquistas. Muito bem. Vendo na minha, se tem alguma pergunta, está na sua ou na minha? Eu acho que hoje a gente sai aqui com um conjunto de aprendizados, de mudança de olhar sobre a vida. Tá? A gente fala muito sobre oportunidades. A semana passada a gente falou sobre as possibilidades, que nós mudarmos a oportunidade pelas possibilidades. E você mostra pra gente que sempre é possível construir uma história diferente. Sim. Sempre é possível olhar a vida com outros olhos. Sempre é possível enfrentar a vida de forma diferente.
Você poderia ter parado aos 9 anos de idade, mas você chega aos 30 anos com história de superação, resiliência, e mostrando pra gente que na nossa vida, quando a gente assume a direção dela, a gente pode chegar onde a gente quiser. Eu sempre digo que eu carrego uma frase da minha mãe, lá na época da faculdade que eu já citei aqui em outros podcasts, e eu estava já com psicológico, né, exausto. TCC, estágio, filho, longe dos meninos, a gente fica com um sentimento de culpa. Então meu filho estava abandonado. Eu dei um estresse assim, surtei e liguei, falei, eu tô indo embora. Tô indo embora, vou desistir de tudo. E aí eu lembro que ela falou assim, engula o choro, engula o choro, que você não vai desistir não. Você lutou tanto. Na reta final, no último semestre, faltavam uns 3 meses para acabar tudo, né? Você vai desistir? Não. Seus filhos, todo mundo tá cuidando aqui, seu marido cuida, eu cuido, seu pai cuida, enfim, todo mundo ajuda um pouquinho, você não vai desistir, engula o seu choro. E não é que eu engoli e continuei, terminei. Então, assim, toda vez que a dor vem me consumir, eu lembro dessa frase dela, engula o seu choro. Você não vai desistir. Engula o seu choro, engula o seu choro. Então aquilo virou um mantra para que eu não desista. Porque às vezes a dor ela quer te consumir. E foi o que Ingrid falou. Ela tinha todos os motivos para ela deixar a dor consumir ela. O rancor, a dor e o rancor, da forma como aconteceu. Então você não deixou que isso acontecesse. E isso para uma criança é bem mais complicado. Para um adulto já é uma pessoa já com uma opinião formada adulta, mãe, né? Foi difícil processar. Agora você imagina uma criança. Então, assim, hoje você passa uma mensagem muito forte de resiliência. Você tem que ter muita fé, ser muito resiliente para vencer a dor de tamanha forte. Você venceu a dor. E espero ser uma inspiração para as pessoas que estejam passando pela mesma situação, né? Sim, e eu te digo com todas as palavras, porque ontem, né, foi que disse, ele mandou mensagem, foi sábado? Foi sábado, não foi? Foi sábado. Eu estava muito mal. E aí, meu marido dormiu, eu falei assim, não estava conseguindo dormir. Aí, para não incomodar ele, eu saí do quarto e fui para a sala, liguei a televisão e fiquei mexendo no celular. Foi na hora que eu postei tudo e aí ela começou a conversar comigo. Então, quando ela conversou comigo, a gente foi conversando, ela contou a história dela, eu falei, eu não tenho esse direito. Eu não tenho esse direito de estar desse jeito, sendo que eu tive uma mãe até os 35 anos de idade, eu tive meu pai também até os 35 anos de idade, e eu estou aqui desse jeito, né? Deixando a dor me consumir, sendo que ela tinha todos os motivos para estar pior que eu e não está. Então, aquilo ali já começou a me aliviar, já começou a me acalmar, e eu já fui dormir mais tranquila. Então, assim, naquele momento, você foi meu porto seguro. Entendeu? Como Deus coloca pessoas na nossa vida para nos ajudar durante a nossa trajetória. Como colocou na sua vida pessoas que te ajudou a passar por tudo isso. E eu vejo nos 2 processos de lutos que eu estou passando, como quantas pessoas Deus colocou na minha vida para me ajudar. Então Ele nunca nos abandona. Eu falo assim, Ele sempre manda anjos, e naquele momento você foi meu anjo. Porque só entende quem passou. Só entende quem passou. Com certeza. Vai na ferida certinho. Verdade. E estanca o sangue, que está sangrando ali. Você está com aquela ferida sangrando. Ela estancou o sangue. Não deveria ser assim, né? As pessoas deveriam sim entender sem passar pela dor. Sem passar pela dor. Mas é complicado. É difícil. Cada dia que passa, estamos vendo com menos empatia, né? Não passar pela dor. Porque, de certa forma, a gente constrói vínculos. Verdade. São esses vínculos que é a saudade, muitas vezes o sentimento de culpa, sem não ter dado o melhor, de não ter tido tempo, de nunca ter dito que amava, de não ter dedicado um dia sequer a cuidar.
sabe? Muitas pessoas carregam isso. E outras pessoas carregam ter feito mais. E outras pessoas carregam a dor da falta mesmo de voltar para casa, não encontrar, de, como você falou, não estar nos domingos na mesa, a família, todo mundo reunido, das viagens, das resenhas, os natais, ano novo. Então, quem tem uma família muito ligada, que é muito ligado, aí acaba sentindo muito a perda. Quem está mais distante, sente ali, mas com o tempo aquilo vai. Mas quem tem um convívio mais próximo, a dor ela é real. Tanto que aconteceu algo na minha família. O nome da minha mãe ficou proibido por alguns anos. Não podia falar, tocar no nome da minha mãe se estivesse todo mundo na mesa almoçando. Era um crime tocar no nome da minha mãe por alguns anos. Hoje, graças a Deus, a gente já consegue falar e entender que é necessário falar. Sim. É necessário falar sobre. Você não precisa falar do momento triste, de como foi que aconteceu. Você não pode deixar a imagem daquela pessoa morrer. Ela merece. Ainda mais a minha mãe. Minha mãe foi a pessoa mais caridosa. Não é, gente, não é porque ela já partiu não, né? Proibida a palavra partiu. Não é porque a gente já não tem mais ela aqui, presente fisicamente com a gente, que eu estou colocando ela em um lugar que não seja dela. Ela merece estar nesse lugar que eu coloco ela sempre e falo para todos ao meu redor. Minha mãe, ela era extremamente caridosa, ela era extremamente amorosa. Minha mãe era a mulher mais forte que eu conheci na minha vida. Construiu uma filha assim? Sim, ela me criou sozinha, com muita luta. Ela era uma guerreira. A minha mãe, eu nunca vi a minha mãe abaixar a cabeça para situação nenhuma. Ela sempre enfrentou tudo de cabeça erguida. Tudo. Porque se hoje, eu entendo que hoje eu já passo pelo constrangimento. Eu costumo dizer que não é constrangimento. Às vezes as pessoas querem constranger uma mãe solteira. Sim. Mas para mim não é constrangimento nenhum ser mãe solteira. Para mim é o maior orgulho que eu tenho é de saber que eu crio os meus filhos com dignidade, com respeito, com carinho, com amor, com muita luta. Mas digamos que há 30 anos atrás ser uma mãe solteira ainda era bem mais pesado do que nos dias de hoje, né? Eu digo assim, que eu tiro o chapéu para mãe solteira, sabe? Tiro o chapéu literalmente. Porque criar um filho, eu falo por mim, criei meus filhos sempre com o apoio dos meus pais, incondicional, né? Então, se eu ia comprar um celular por 2, tinha a mão da minha mãe. Vou comprar uma bicicleta para os meninos, tinha a mão dela, ela colocava a mão dela. 2 sapatos, ela colocava a mão dela. Então, em tudo, ela esteve presente. Existe a rede de apoio, né? Eu tive uma rede de apoio. Minha mãe, meu pai, o meu irmão, né, que ele é o segundo pai dos meninos, ele conversa, ele tem aquela atenção. Então, tudo ele... É só ver que ele mora em cima, mora embaixo. Os meninos já descem com a sacola na mão com alguma coisa. Então, assim... E meu marido sempre esteve presente, sempre foi um pai maravilhoso, que dava banho, fazia mamadeira, né? Enfim, lavava as fraldas, não tinha briga, o bom dos gêmeos é isso, eu com um e eu com o outro, não tem briga, cada um com o seu. Então, assim... A divisão era certa. E já é difícil. Mas meu outro é seu. Vive com o seu pra lá. Se vive com o seu. Então, assim, já é difícil ser mãe com toda uma rede de apoio. Já dá vontade, quando eu decidi vontade de sair correndo e falar, não é meu, vou sair correndo. Eu sou a tia. Eu sou a tia. Imagine sozinha. Então, uma mulher que cria seus filhos sozinha, minha filha, pra mim, ela é mais homem do que muito homem. Como dizem os adolescentes, no máximo respeito. Porque não é fácil. Não é. Não é fácil. Não é fácil. Então, eu quero hoje, assim, realmente parabenizar você pela mulher que você é, pela mãe que você é, porque não é fácil, com toda a sua dor, você está de pé, criando seus filhos sozinha, entendeu? E muito bem, fazendo esse trabalho com excelência, porque não é fácil. Às vezes a gente, com toda a rede de apoio, a gente já não consegue. Tem pessoas que têm toda a rede de apoio e não é boa mãe. E não é. Toda uma rede, às vezes até se escora, né? Larga os filhos nas costas da rede de apoio. Na rede de apoio. Então,
assim, acomoda. Sua mãe está muito orgulhosa de você, onde quer que ela esteja. Ela sabe que ela criou uma mulher. E com licença da palavra, uma mulher foda. Porque uma mãe maravilhosa, né? E não se acomodou na dor. Não se vitimizou na dor. Também existem pessoas que se vitimizam na dor. Verdade. Então, assim, hoje a mensagem foi dada com sucesso, né? O recado foi dado, né? Sobre resiliência, sobre não desistir, sobre continuar, sobre querer agregar na vida das pessoas, que é isso que você quer. E você agregou na minha muito. Eu não imagino o quanto você me ajudou sábado. Eu não lavo mais nunca. Entendeu? Então, seu cheiro, igualmente. Então, assim, ganhei outra aqui, gente, maravilhosa. Meu Deus. Eu fico até assim, que mulher extremamente inteligente, né? Filha, a gente fala. Deus, né? A gente fica assim. Eu quero aprender, viu? Quando eu crescer, eu quero ser igualzinha. Então, a gente é uma troca mútua. Sim. Né? A gente aprendeu. A gente precisa se permitir, como você disse, existe essas situações. A gente sempre se bateu na academia, na rua. Eu sou uma pessoa extremamente difícil, muito difícil de fazer amizade. Não parece, né? Mas eu sou muito tímida. Eu falei pra ela, quando ela me fez o convite, eu falei, escrever é muito bom, amo escrever. É o meu hobby de adolescente. Mas falar, eu sou tímida demais. Mas se falar, você vem. Fala que tudo tem a primeira vez. Tudo tem a primeira vez, né? Então, é aquilo que a Karine disse. Não julguem as pessoas. Não julguem. Você não sabe o que a pessoa passou. Você não sabe o dia que ela teve, o mês que ela teve, o ano que ela teve, a vida que ela teve. Você não sabe a carga que essa pessoa carrega. Você não sabe. Então, não julgue as pessoas quando você estiver tiver ali na sua frente, à sua disposição, uma situação. Não julgue. Se você não tiver uma palavra para que possa mudar aquela situação, você fica em silêncio. O silêncio é o melhor aliado em todas as situações. Né? Eu sou a prova viva disso. É o que eu falo, se eu não puder agregar, eu me calo. Sim. Se eu não puder falar nada, eu me calo. Mas nem todo mundo tem a sabedoria do calar-se. É verdade. A Bíblia diz que sejais sábios no ouvir e prudentes no falar. Sim. Mas poucas pessoas eles usam isso. Nós queremos te agradecer, tá? Pela lição de vida que você nos deu hoje. Tá? Você é essa mulher inspiradora. Não desista, não pare, enxergue seu propósito, vá atrás dele. Você não perdeu sua mãe por acaso, a sua história não aconteceu por acaso. Aconteceu porque realmente tinha que acontecer, porque a nossa vida ela tem um início e um fim muito determinado que às vezes a gente não aceita. Às vezes eles acontecem de forma precipitada quando ainda não era o tempo, que a própria Bíblia diz que às vezes nós temos a capacidade de abreviar os nossos dias e também de prolongá-los. Mas aconteceu, e foi muita dor, foi muito triste, foi muito marcante, mas uma Ingrid precisava ser construída. E essa Ingrid ela foi construída com um propósito especial. Espero que você encontre esse propósito. Espero que os teus olhos enxerguem a mulher inspiradora que você é. E que você continue a transmitir essa resiliência, essa força. Eu não tenho nem palavras para descrever a visão de mulher que você deixa para a gente. Então, continue a ser essa mulher e continue a inspirar mulheres como eu, Ismene e tantas outras mulheres por aí. Precisam de histórias como a sua, não uma história de dor, mas a história do recomeço. Porque muitas vezes as pessoas se pegam à dor, ficam amarradas à dor, atreladas à dor. Nós olhamos para você como a vitoriosa, não quem perdeu, mas quem se construiu pós a perda. Então é essa mulher que nos inspira. Então olhe para essa mulher inspiradora e entenda que sua história aconteceu para que dias como esse pudessem acontecer. Tá? Muito obrigada. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. Tá? E está de portas abertas aqui. Eu vou estar aqui sempre. Outras vezes. Com Zé. Todo mundo aqui, parabéns. As três. Neuma no seu Neuma.
Falou assim, parabéns às três, ótimo assunto. É preciso trazer histórias como essa, de resiliência, para que vocês saibam que todas nós somos capazes, independente da dor que a gente tenha, que conviva, basta a gente falar, eu quero, eu posso e eu consigo, e nada vai me parar. Se a gente cair, levanta. Eu falo assim que levei um tombo muito grande há 1 ano e quase 5 meses. E levantei, deu trabalho. Agora outro tombo, levanta de novo. Sacode a poeira, né? Sacode a poeira, levanta. Porque, como você mesmo falou, a vida é breve. Sim. A vida é breve, né? Então a gente fica ali se rendendo à dor, ela vai te corroer. Ela é uma bactéria. Como é o nome daquela bactéria que come A bactéria carnívora. Carnívora, né? A dor é uma bactéria carnívora. Então ela vai te comer todinha, te corroer todinha, se você deixar. Sim, se você permitir. Se você permitir. Existe o livre-arbítrio. Existe as escolhas, tudo é escolha. Sim. Não é que você vai deixar de sofrer, mas você não pode deixar que a dor te consuma. Tá? Pode ser maior que você. Ou eu paro, ou eu sigo. Ou eu e sigo. você optou por seguir. Então, vai. Ser mãe solteira hoje é o mínimo diante de tudo que você já construiu. Sim. Porque os seus filhos, eles não precisam de muito para se tornar um grande homem ou uma grande mulher. Você precisa ver o que eles têm dentro de casa. Obrigada. Obrigada a vocês. Mais uma segunda-feira por estarem aqui com a gente. Se vocês tiverem histórias como a de Ingrid, se um dia vocês quiserem estar com a gente compartilhando isso, chame a gente no Instagram, que a gente conhece, tem nosso zap, chame no nosso zap, mas que usem a história de vocês para que inspirem outras pessoas, como a Ingrid está fazendo. Seja um espelho. Sejamos espelho, tá? Então, recado dado. Agradecer mais uma vez a presença de todos vocês, os nossos fiéis aí, de todas as segundas-feiras, tá? Como o Karine falou, se você quer contar sua história aqui, compartilhar, né? E incentivar outras pessoas, então mande mensagem pra gente, tá? Direct, WhatsApp, quem tem o número. Estamos com as portas do nosso podcast abertas, tá? Até semana que vem. Muito obrigada pela presença de vocês. E que Deus nos abençoe. Amém.